Pastor Antônio Márcio, por favor, se aproxime, direto de Brasília. Mais uma vez está conosco, uma grande alegria, satisfação. Você crê que Deus vai continuar falando com você nessa noite? Glória a Jesus. Amado e soberano Deus, uma vez mais nós estamos na Tua presença, Senhor, e elevamos as nossas vozes a Ti, Senhor, neste instante, ó Pai, para podermos receber de Ti, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos, mas aquilo que precisamos nessa noite. Alegra o nosso coração, exorta, fala conosco de maneira especial e extraordinária. Que saiamos daqui, Senhor, regozijando através da Tua palavra, Senhor. É no Teu nome que nós pedimos e Te agradecemos nessa noite. Amém. Em pé como estamos, recebamos o pastor. Bendito Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia, por favor. Abra ela comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 12 ao versículo de número 18. Os irmãos estão procurando, e eu também. Eu quero expressar meu sentimento de adoração e glorificação ao Senhor. Por mais uma vez Ele me permitir servir a sua igreja, sua noiva e a sua igreja aqui na cidade de São Paulo. Adorar o Senhor pelo pastor José Wellington, líder desse grande ministério da nação brasileira. Pastor Wellington Júnior, vice-presidente desse belo ministério. E o pastor Leves, líder da UMADEB. O Senhor é um milagre, né? Fico feliz. O pessoal estava testemunhando. Deus abençoe de uma forma toda especial. O pastor José Wellington Neto também, né? Ele não está aqui hoje, né? Ele é bom da resenha, abençoado. Louvado Deus também pelo vida do pastor Osmário, o pastor presidente de Sorocaba, gentleman. Tem falado com muito carinho. Deus abençoe aos demais líderes e amigos que têm me recepcionado aqui nesse belo ministério. Deus os abençoe. A UMADEB São Paulo, e aqui é Oeste, é isso? Deus abençoe. Haja muita unção de Deus sobre a vida de vocês e muito casamento depois desse congresso. Sorocaba da mesma forma. Deus abençoe. Eles gostou. Capítulo de número 2, versículo de número 12, que nos diz o texto sagrado. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isto quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho, estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém. Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Na madrugada de hoje, orando por vocês, cheguei às 2 horas da manhã, em casa, vindo de uma viagem, e preparando a mala para viajar para cá. Eu tirei um momento de oração, perguntei ao Senhor o que eu deveria falar nesta noite. E mesmo tendo a experiência da pregação desde os meus 18 anos, e eu completei 45, e ainda estou aprendendo a pregar. A partir do momento que eu digo que eu sei pregar,
eu deixei de dar dependência. E quando eu paro de ter dependência, eu começo a falar de mim e não daquele que faz. E se eu falar de mim, nada acontece. Mas se eu falar dele, tudo vai acontecer. E estimulado pelo Espírito do Senhor, ele me leva para esse texto que eu quero expor primeiro e depois de desenvolvermos um raciocínio em 3 frases. O capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, para nós que temos a confissão teológica pentecostal ou a confissão teológica mais clara sobre somos aqueles que acreditamos na atualidade e continuidade dos dons, acreditamos que a Bíblia, ela não só contém a palavra, o que ela revela a palavra. A Bíblia ela é completamente a palavra. E se está na Bíblia, eu acredito totalmente nela. E o texto diz no capítulo de número 2 que Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve no Novo Testamento, que tem a inspiração de Deus para ser médico, historiador e obreiro auxiliar de Paulo e dos apóstolos acerca de construir a literatura da história da eclésia, da igreja. Ele faz questão de dizer que no capítulo 1 há uma indagação dos discípulos acerca do reino de Deus. E o Senhor diz, cabe a vós depender que na hora certa vai se manifestar. Mas uma coisa eu quero vos dizer, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, do dínamos, da autoridade de Deus. E no versículo de número 8, para todo pentecostal, é um texto sagrado para nós e lindo, vai dizer: ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, no capítulo introdutório de Atos dos Apóstolos, na minha limitação, mas é o que eu acredito, há o tema central desse livro: é Deus revestindo a igreja para cumprir o querigma, a proclamação, e a qual a organização começa no capítulo 2. O texto diz que o Senhor faz uma promessa, que a igreja seria cheia do Espírito Santo. No versículo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aquilo que Jesus promete, que nos evangelhos, que quando Israel, ou quando a igreja acreditasse, receberia a promessa do Espírito Santo. Depois de eles estarem reunidos no mesmo lugar, uns dizem que era o cenáculo, outros dizem que era um lugar em frente ao templo. Existem várias interpretações, mas o que importa é que eles estavam reunidos em torno de uma promessa, E se estavam reunidos em torno de uma promessa, a percepção deles não era para aquilo que era do homem, mas para aquilo que era do céu. Primeira lição: se nós nos reunimos aqui hoje para assistir, para frequentar, para observar, só vamos receber do que é horizontal. Mas se estamos aqui reunidos em torno de uma promessa, e a intencionalidade de estarmos reunidos em torno dessa promessa nos leva a acreditar em um propósito. E nós não estamos reunidos aqui aleatoriamente, nós estamos reunidos em torno de uma promessa. Nós viemos para o templo sermos cheios, falarmos em línguas, para falarmos língua lá do Evangelho, sermos cheios de Deus, para falarmos de Deus lá fora. Mas, desculpe, eu vou ser até um pouco agressivo e vou lhe fazer uma pergunta: qual é a intencionalidade do seu coração estar aqui? É para frequentar? É para observar? É para conhecer outras pessoas? Não estou dizendo que isso é errado, mas um vocacionado, ele não se reúne aleatoriamente, ele se reúne em um propósito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, o que me preocupa, pastores, na pós-modernidade e no culto à personalidade e na nova pregação do antropocentrismo através da teologia do coaching, é que os cultos têm que ser um espetáculo e não um serviço. E a partir do momento que o culto é um espetáculo, tudo que do homem é manifesto e nada do que é Deus é revelado.
Porque a teologia do coach vai apresentar, e é bom para desenvolvimento humano e desenvolvimento de empresa, mas não para o evangelho. Porque o evangelho nunca vai mostrar alguma coisa de qualidade em mim. O evangelho vai mostrar minhas misérias, para dizer que eu tenho necessidade de Deus. Que alguém chegou no culto? Alguém chegou? Vamos desenvolver o texto. Estavam todos reunidos e a promessa veio, o Senhor cumpriu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ouviu um som. Então Pentecoste tem som. Pentecoste tem propósito. Pentecoste tem manifestação de promessa. E Pentecoste tem visão. E viram como línguas repartidas de fogo. Então eu posso frequentar, mas se eu não olhar para o céu, eu não vou ouvir o céu. Se eu não estou ligado com o céu, eu não vou ser visitado pelo céu. Se eu não estiver ligado pelo céu, eu não vou falar um idioma do céu. E eu não vou ver fogo. Aí a gente fica responsabilizando o pregador. Eu vou entregar Jesus, o dirigente, a liturgia, porque nada aconteceu. E responsabiliza quem está pregando pela sua falta de espiritualidade. Porque você está conversando mais, andando mais, do que cultuando o Senhor. É um congresso de jovens. E pregar em Belém é complicado, irmão. As pernas da gente babeiam. Aqui é uma vitrine de teólogos. Mas os senhores me permitam, eu sei que a maioria não vai entender, mas eu vou usar uma linguagem não muito ortodoxa, porque eu sou jovem. Os senhores já passaram, então não vai entender muito não. Mas a galera que é jovem vai entender. Rapaz, tem uma galera que parece que está assim, em um TDAH contínuo. Ele não consegue ter uma percepção do ambiente. E como é massa, olha como eu estou jovem, saber que Deus está falando. Desde a primeira canção falou sobre o evangelho. As outras canções falou de graça, falou de misericórdia. E Deus tem confirmado, é necessário se esvaziar para ser cheio. Aleluia. Levante a mão comigo, por gentileza. Só os livres, não é obrigado não. Agora se você vê que o desodorante não está legal, fique com a mão baixada. Levanta a mão, por favor. Não embriagados. Fala para fora. Não embriagados, mas cheios para serem enviados. Eu não acredito em Deus no aleatório. Eu acredito em Deus de propósito. Como eu estou sentindo ele aqui. O angel help. Aí a promessa se cumpre, todos são cheios. O propósito se revela, o revestimento vem, o dínamos, a autoridade, a explosão vem. Mas diante do avivamento, coisinha de Jesus. Como diz um amigo meu, olha para cá, perfume. Aonde a manifestação do sobrenatural, 3 opiniões se revelam. Quantas opiniões? Estão me ouvindo? Vocês estão no time? 3. Primeira opinião, de quem não entende. Segunda opinião, de quem escarnece. Terceira opinião, de quem vive. Quando eles estão falando em idiomas e uma pluralidade de etnias estavam ali. Não vou entrar no mérito teológico para não entrar em conflito. E eles ali reunidos, e o som aumentou, porque começaram a glorificar Deus numa pluralidade idiomática. E o texto diz que eles começaram a ficar assim, que arrumação é essa? Se fosse lá no Ceará, como diz lá no Ceará, se fosse, que balaio de gato é esse? Aí de repente, um disse assim, primeira opinião, não entendeu, mas perguntou, o que é isso que está acontecendo? Queremos saber, o que quer dizer isto? Aquelas pessoas que estão no avivamento não têm a maturidade escriturista e nem têm um novo nascimento. Mas na hora que o sobrenatural se manifesta, ele é atraído e ele pode ser tocado. Aí tem um segundo, calma, deixa eu ver chamar, que é aqueles que não sentem, não vivem, não creem e não querem. Eu posso pregar aqui 2 horas, paralítico andar,
Eu posso plantar bananeira, mas existe 4 tipos de corações quando ouve a palavra. A palavra é a mesma, mas tem um coração da estrada, eu vou entregar, o coração de pedra, o coração cheio de espinho e o coração de terra boa. O que significa? A responsabilidade da manifestação de um culto não está sobre o pregador, está sobre os corações que recebem. Ramon Diel Siré, eu não sei qual é o seu coração. Se é pedra, se é espinho, mas a palavra continua. Quem está no culto? Aí os cabas disseram: ei, se fosse lá no meu Ceará, isso é um bando de abestado. Se fosse uma linguagem mais científica, estão tendo uma desorientação. Mas quando não é uma linguagem mais comum, vão dizer: rapaz, então é embriagado, estão bêbados, estão doidos, estão abestados, estão ultrapassados, fanáticos, radicais. Mas tem aquele que diz assim: não, esse povo não está embriagado, esse povo está cheio. Aleluia. Porque eles não são alvos de uma filosofia, eles não são alvos de uma reunião sem propósito, eles não são alvo de uma cultura, eles são alvos de uma promessa. Aí Pedro, eita Jesus, entra para o culto. Pedro, se não fosse judeu, dizer que era cearense, falava demais e nadava com peixeira porque cortou a orelha de Malco. Sem escola sacerdotal, sem a escola da teologia do templo. Eita Pedro. E as tradições teológicas dizem que era o que tinha menos intelectualidade, cultura, sabia ler e escrever. Porém, tinha experiência com o Espírito Santo. Porque tem gente que tem teoria sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Fala bem, conhece todos os assuntos, tem um currículo maravilhoso, mas entra vazio, conversa o culto todo, sai vazio, porque ele não veio aqui na intencionalidade de viver a promessa. Ele veio assistir, ele veio ser cético, ele veio ser antagônico. Mas tem uns pedrinhos da vida que diz assim: rapaz, esse povo não está embriagado, esse povo é a geração que Joel disse. Vou falar baixinho que acho que os pentecostais chegaram. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Amanda Ravoshinarabasya. E os vossos filhos terão visões, e os vossos jovens profetizarão, e os vossos anciões voltarão a ter sonhos. Então, a manifestação de um culto pentecostal alcança todas as classes: filhos, jovens e anciões e servos. Mas a pergunta é: quem está disposto a viver isso? Porque, amigo, é muito bom culto que eu sento na poltrona dessa, coloco minha mãozinha no queixo, eu dobro os meus braços e fico assim encarando o pregador. O que vai adiantar, irmão? Tu medir quem canta, tu medir quem prega. Se o culto não é para o pregador, se o culto não é para o dirigente, se o culto não é para o pastor, se o culto é para Deus, então é dele que vem cura, é dele que vem unção, é dele que vem batismo. Se tem dois que vieram cultuar esse Deus, levante suas mãos. Quem acredita na promessa de ser cheio do Espírito Santo? Quem acredita? Quem acredita? Como eu acredito que no desenvolvimento da conexão com o texto, no pensamento introdutório, e já vamos para o desenvolvimento da temática, e é perceptível que a gente já se conectou, você já está entendendo do que eu quero dizer, é que a geração pós-moderna, quando eu digo pós-moderna, tem um período moderno e tem um período da pós-modernidade. A modernidade, a prioridade era o que era concreto. A
A pós-modernidade é aquilo que é abstrato. A modernidade é querer ouvir razões, moralidade. A pós-modernidade, o neoliberalismo e outras características. Nós podemos dizer uma característica para essa geração: pós-verdade. Aquilo que era verdade ontem acaba se tornando mentira hoje. O que era mentira ontem se torna verdade hoje. Eu vou além no meu cearanês, que acho que vocês já viram que eu falo inglês, né? Onto raio, onto rei, por aí. Vou dizer que é a geração da hipersensibilidade emocional, da fragmentação da experiência dos outros. É a geração do virtual, não do real. O que é mais importante é os filtros e não quem eu sou. É mais importante o que eu ofereça no virtual e não na minha experiência pessoal. Então, existe uma embriaguez. E quando eu utilizo embriaguez na parte expositiva da carta aos Efésios, capítulo número 5, versículo 15 em diante, quando Paulo vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. Necios, o que pode ser duas interpretações, e aqui tem mestres, se eu estiver errado, os senhores podem me corrigir. Necios é aquele que é louco, ou aquele não louco pela perda do controle cognitivo, mas louco pela perda da fé. E diz: não sejam necios, loucos, mas como sábios, administrando o tempo, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus dentro da pós-modernidade, qual seja a vontade de Deus para a sua faculdade, qual seja a vontade de Deus para a sua individualidade, qual seja a vontade de Deus para o seu comportamento. Aí Paulo diz: e não vos embriagueis. Paulo utiliza a mistura da nossa composição fisiológica com aquilo que vem do externo, que é contaminado pelo que é externo, vai pegando, e aquilo que é externo controla o interno, que leva a descontrole. Paulo não está falando só de uma embriaguez, de tomar uma e tal, porque ele está dizendo, ele observa o homem que é tímido, mas se embriaga, fala demais. Paulo está dizendo: não sejais descontrolados, dominado para aquilo que é de fora e que domina para dentro. Eu espero que você que está olhando para o relógio tenha um compromisso mais importante do que a pregação da palavra. Que a gente cantou, agora é hora de... Qual é a embriaguez, pastores desse tempo? O que está embriagando essa geração? Ou uma frase mais forte, me dê a sua atenção: o que domina o comportamento cultural, social e emocional da geração dos jovens em 2026. Aí você vê lá, TikTok, dancinha, sensualidade em quem prega, exposição de várias coisas. Mas deixa eu classificar algumas embriaguez. Primeira, o relativismo espiritual. Aquilo que Pilatos disse: qual é a verdade? Hoje essa mensagem subjetiva, acorde que vocês são inteligentes, eu não subestimo quem está me ouvindo. Essa mensagem subjetiva de que, ei, está na Bíblia, mas não está no Evangelho. Nem tudo que se prega na Bíblia é verdade. Relativismo é a palavra que se diz: nem tudo é verdade, ou tudo é a verdade. É a ideia de dizer: eita Jesus, vamos adaptar a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia, vamos diminuir as regras e vamos liberar tudo. Na teologia da libertação, entra na Igreja Católica, a ideologia política é mais importante do que a teologia. E quando a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, começa a aceitar o divórcio, normalidade, relacionamentos afetivos não normais, o aborto, homens ímpios, divórcios, a gente começa a dizer: não, a pregação de Paulo não é para esse tempo, é relativo. O inferno não tem tanta chama assim, o diabo não é tão ruim assim, o céu não é tão importante assim, e o Espírito Santo é só uma força. Mas ainda tem uns doidos que dizem: não, a Bíblia continua sendo e sempre será a verdade. Quem está no culto? Primeira embriaguez. Estão aqui, né? Aqui também no público aqui, todo mundo, né?
é o relativismo, a banalização da doutrina sacra. E começa com o quê? Graças a Deus aqui não, mas esses dias eu fui no lugar, cantou-se 4 horas, ouviu Bíblia 20 minutos. E como é que um povo vai enfrentar as ideologias, o caminho da serpente e as mentiras da internet, se nós cansamos de ouvir Bíblia em 20 minutos? Neemias diz no capítulo de número 8, versículo 8: na restauração ele começou como? Abre Esdra e expõe o texto. Um povo sem Bíblia é um povo sem verdade, e sem verdade qualquer voz é verdade. Pegue na mão de alguém, por favor, dê uma balançada e diga para essa pessoa: se você se ofende em ouvir verdades, é porque você é celebrante da mentira. Deu isso é uma graça aqui. Vamos ver se a galera está comigo. Eu não sou embriagado, eu sou cheio do Espírito. Vou repetir a segunda vez: eu não sou cheio do relativismo, eu sou cheio do Espírito da verdade. Quem dá glória comigo aí? Ei! Segundo, embriaguez desse tempo é a aversão à igreja, às instituições espirituais, é o ódio contra a instituição. Ou seja, toda a sociedade, eu estou sentindo o poder de Deus, que rejeita a paternidade, ela rejeita a autoridade, provisão, orientação e liderança. E o trauma sociocomportamental de uma geração de filhos órfãos de pais vivos pela paternidade fragilizada das instituições tem levado uma geração na internet para atacar pastores continuamente. Aí Marx vai entrar. Eu não quero que acabe a religião, eu quero que você tenha fé, mas sem precisar da igreja. Ou seja, ele não persegue a igreja, ele desconstrói a identidade da igreja por dentro. E os meninos, é que não é para vocês, isso é teórico, que tem carência paterna, qualquer professor de filosofia é a sua paternidade. Qualquer escola de faculdade federal é a tua influência. Porque quem não sabe quem é e não sabe para onde vai, qualquer caminho é válido, qualquer voz é válida. Mas uma igreja que tem autoridade, ela não é guiada pelo que os homens dizem aqui, ela é guiada pelo que o céu diz aqui. Quem tem Bíblia, pelo amor de Deus, pegue sua Bíblia, levante para cima. Nós estamos numa igreja pentecostal, e a característica de uma igreja pentecostal é prazer de ouvir palavra. Cadê essa igreja? Cadê essa juventude que não vai ser, eita, eu vou entregar a Jesus, que não vai ser presa de ideologias modernas e de filosofias de homens, mas não vai deixar a serpente mentir, pois ele vai confrontar com a verdade. Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra? Quem recebe a palavra? Segundo, embriaguez, a condição da necessidade afetiva que lhe leva a uma revolta contra autoridades. Terceira e quarta embriaguez é a distorção da cosmovisão, a tentativa de acabar com a cosmovisão cristã. Eita, eu vou entrar, estou tremendo. É a tentativa de adaptar o evangelho a filosofias do tempo. É esvaziar a essência do evangelho. É as causas sociais mais importante do que a verdade do evangelho. É cantar o é cantar a saia de Maria, é cantar sobre o Zé, é dizer que eu preciso adaptar a cultura ao evangelho. Não, mas é adaptar o evangelho à cultura. Não, só existe uma cultura que rege a igreja, a cultura do reino. Se eu estou pregando Bíblia, alguém vai me ajudar a adorar, que tem gente que está me dando medo, está com a cara desse tamanho. Eita,
Eita, não, irmão, pare de idolatrar os seus artistas de gospel e comece a abrir a palavra. Feche as telas e abra a Bíblia. Aleluia! A serpente do Éden nunca chega falando da mentira. Ela anuncia uma verdade para introduzir a mentira. Ele nunca chega com cara feia, ele chega como anjo de luz. Um evangelho bonito, filosófico. O Jesus entende as suas causas, as suas dores. Aí ele pega as carências e leva a pessoa a manifestar suas fragilidades. E dentro das suas fragilidades, ele se torna refém da opinião daquele que supriu a carência. Mas Jesus disse assim: ei, conhecereis. Ali eu tem uma glória para descer. Eu estou tendo uma visão que nesta noite é uma incubadora de profetas. Entraram meninos, mas vão sair profetas. Alguém está entendendo aqui? Se tem dois, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê os apologetas da fé? Cadê as moças e os rapazes que não vão negar a sua fé? Cadê os homens e mulheres de Deus que não vão vender aquilo que você acredita? Pastor, eu sou meio chato. Por que o povo de lá se alegra tanto, glorifica tanto, e aqui a metade glorifica? Será que aqui em cima é o terceiro céu e ali é outra coisa? Não consigo entender não. Quer dizer que se eu subir na tribuna eu não choro mais? Será que eu subo aqui para tocar eu não glorifico mais? Será que eu sou líder ali e eu não rasgo mais o meu coração? Não, diante da graça não existe maior nem menores, existe filhos, mas entre os filhos tem os mais tímidos, e os tímidos tem os mais íntimos. Eu quero ser filho, mas eu também quero ser íntimo dessa graça. Cadê os íntimos aqui? Eita! Vamos entrando, segundo tópico. Existe uma quarta embriaguez que ela é silenciosa. E ela é extremamente perigosa. Posso continuar, filhos? Tá de boa? É nóis. Desculpa, eu estou todo quebrado. Eu fui brincar com meu menino. Hoje caiu a ficha que eu sou coroa. Rapaz, o menino de 14 anos, rapaz, me deu um show no jiu-jitsu. O moleque me quebrou todinho. Ele perguntou: papai, você está bem? Eu quis me levantar para pegar o cinto, mas estava tão quebrado que eu não levantei. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. É o meu TDAH. É porque a gente anestesia primeiro para depois. Esse quarto embriaguez, o hedonismo moderno. A filosofia hedonista, ela vem de uma influência mística da metodologia grega, que eles dizem que é o relacionamento entre dois deuses que gera uma deusa chamada Edonê, Afrodite e Eros, a deusa da beleza e o deus do amor. Se relaciona para cá a coisinha, preste atenção não. Oxi. Aí nasce a deusa Edonê, a deusa do prazer, que diz que você adora os deuses, celebrando todos os seus instintos sexuais de alegria e prazer. Ou seja, é o culto ao prazer, a idolatria do prazer, ou seja, o conforto da satisfação pessoal, dizendo: se não existe Deus, tudo é permitido. Alguém ainda está no culto? É simples. É tudo que eu olhar, alguém vai pegar. Eu desejo e Deus vai me dar. Mas a maioria do desejo, da natureza bíblica, é alvo daquilo que eu profano Deus. Eu estou sendo possuído por Deus, tem uma autoridade alta.
Isso vai custar o que eu vou falar, mas eu preciso dizer. E é eu que me responsabilizo, não é a de Belém. Eu, pastor Antônio Márcio da Silva, eu me responsabilizo pelo meu CPF. Essa é a geração mais perversa sexualmente de todos os tempos. A perversão sexual está tão grande que 2 juízes de uma tribuna dizem que um relacionamento com um homem de 35 anos com a criança de 2 anos é normal. Estão tentando normalizar, eu vou rasgar o verbo, a pedofilia, o uso natural, a violência contra as crianças. Mas existe uma geração se você não se revolta comigo. Existe um filme que transmite o snap norte-americano e diz: existem 3 tipos de pessoas: os lobos, as ovelhas e os pastores. Os lobos devoram ovelhas. As ovelhas são vítimas dos lobos. Mas os pastores puxam a espada. A igreja tem que se levantar e começar a denunciar uma sociedade que profana crianças. É uma sociedade sociopata. Mas ainda existe uma galera: não vivo por prazer, vivo por propósito. Me ajude a pregar, me ajude a pregar, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Só quem se revolta contra essa filosofia, deixa eu ouvir você. Ou você é adepto dela, ou você é adepto de transar sem compromisso, de ir para motel de segunda a sexta-feira e pregar domingo. Ou você é adepto de trocar de parceiro sexual como se troca de sapato. Ou você é adepto, eita, vou rasgar o verbo, que o cara prega no domingo, prega Santa Sé, mas está adulterando na segunda-feira e tem 2 mulheres. Não, vocês convidaram um profeta, meu irmão, e eu tenho que entregar o que Jesus está mandando. Vai abalar o Belém, porque aquilo que tiver oculto vai vir à tona. Não existe nada que fique diante dos olhos do Senhor. Devia descer uma graça de Jesus aqui. Quem recebe aí? Eu estou ouvindo barulho de espadas rugindo. Há um barulho de guerra no ar. Aleluia! Posso ter relacionamentos profanos e me vestir como santo. Deu amarré. Sou abaonie, canosi tefa. Eu sou o Senhor que é santo, e os meus olhos são como chama de fogo. Olho todos e em todos. E eu digo: por que estás duvidando da minha palavra? Eu estou dando oportunidade ao arrependimento. Se não se arrepender, aquilo que tu faz oculto será público, para vergonha e arrependimento. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Há temor da parte de Deus na casa. Em Ambandiaça. Se existe profetas nesse ambiente, pelo amor de Deus, entre em guerra. Expulse os demônios de pedofilia, expulse os demônios de prostituição, expulse os demônios de profanação. Quem entra na guerra? Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus.
para me entrar no segundo tópico e terceiro e aplicar, pois o tempo já foi. Eu preciso me conectar a vocês, se vocês estão entendendo meu raciocínio. Quem é cheio não vive pelo relativismo. Quem é cheio não vive pela rebelião. Quem é cheio não vive por um evangelho distorcido. Quem é cheio, aleluia, ele não é escravo dos seus desejos. Ele renuncia aos seus desejos porque o propósito é maior. Disse Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 16. Pastor, vocês estão entendendo que eu estou com muito temor na minha alma. A minha carne está tremendo. Porque falar tudo que eu estou falando aqui, eu me torno um alvo. E alguém já está nas redes sociais pesquisando a minha vida. Mas como é bom deitar na cama, botar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência livre. Estou falando para pessoas inteligentes. Mas quem assemelharei a essa geração? Assemelharei a meninos que se assentam nas praças e chamam seus companheiros e dizem: tocai-vos flauta e não dançaste, cantemos lamentações e não choraste. Porque veio João e não comeu e não bebeu, dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, diz: eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de publicanos. Mas a sabedoria justifica os filhos. Para me passar essa interpretação, vou falar uma frase. E é um pensamento filosófico. É uma eterna insatisfação por aquilo que não tem. E depois que possui o que deseja e tem, de um eterno tédio por aquilo que tem. Porque o problema não é a praça. E o problema não é o que você não tem. O problema está na tua falta de propósito, para uma eterna insatisfação. Porque quem busca fora para ser cheio dentro, continua embriagado. Mas disse Jesus: quem tem sede, vem a mim e beba. Oh, quem crê em mim, como diz as Escrituras, é de dentro fluirão rios de água viva. Pelo amor de Deus, levante suas mãos, toque na mão de duas pessoas e diga: o Espírito Santo já está em você. Diga para essa pessoa: o problema não é o mensageiro, o problema é os corações. Porque o evangelho está sendo pregado há 2000 anos e a alma do homem continua insatisfeita. Eu estou pregando há 40 minutos e já tem gente que ainda não sentiu nada. Porque Deus não pode encher quem já está embriagado. Mas quem renuncia à carne, que é difícil ser crente no meio de um mundo tão perverso. É complicado, os hormônios gritando, os sonos, os pesadelos, os traumas, a falência moral, familiar, as justificativas de ausência paterna. Tudo isso eu compreendo. Mas deixa eu olhar nos seus olhos. Não é para eles essa mensagem, é para vocês. Você não é um acidente e nem um fragmento de várias histórias. Você é um alvo do grito na cruz. Porque disse Jesus: alguém vai vir comigo, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair uma geração que quer ser cheia do Espírito Santo. Se tem dois, eu sou o primeiro. Então, pelo amor de Deus, se você crê nisso, levante as suas duas mãos e por 30 segundos enche essa casa de adoração. Mude esse ambiente agora, mude.
rabolia. Elohiba macida conie refúcia. Então, se eu não faço parte dos embriagados, eu faço parte dos que são. Aqui temos mestres, e se eu tiver errado, os senhores podem me corrigir. Mas desde 1997 que eu leio a Bíblia, e perdi a conta, e não vou falar número para poder arrogância aqui, eu não achei nenhum texto que dá ordem, dizendo: ei, vocês sejam batizados. Não, vós sereis. Eu não vejo nenhuma ordem dizendo: vocês nascem. Não, quem não nasce da água, da palavra. Nenhum crente recebe a ordem para abrigar. Ei, abriguem o Espírito. Faça o Espírito ser sujeito a você. Não, eu não acho essa ordem. Nenhum crente recebe a ordem para se batizar a si mesmo. Mas todos nós recebemos uma ordem bem clara: sejam cheios. Eu vou entrar na polêmica, não tem como. Por muito tempo eu ouvi na minha juventude que quem não falasse em línguas estranhas não tinha o Espírito Santo. Mas teologicamente, na pneumatologia, nós entendemos que o agente da salvação é o Espírito Santo. E Paulo diz que a partir do momento que recebemos a redenção, que a manifestação da soteriologia, da justificação, da adoção, da santificação, da regeneração, não vem do homem, vem de Deus. E recebemos o selo do Espírito Santo. Então, a partir do momento que alguém confessa Jesus como Salvador, ele já recebe. Não existe poder humano, não existe Freud, não existe Lacan, não existe uma instituição estatutária que vai mudar a natureza humana por dentro. Não existe um poder que transforma o viciado em uma pessoa liberta, que transforma o adúltero em uma pessoa santa. Só existe um: aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que habita na igreja. Quem acredita? Quem adora o Espírito Santo hoje? Quem adora? Mas eu recebo dentro. E ele faz a regeneração, a adoção, a transformação, a santificação interna. E a santificação externa é minha escolha. O que é o batismo no Espírito? Selo do novo nascimento. Como diz Antônio Gilberto, saudosa memória. E o que é o batismo com o Espírito com fogo? É revestir daquilo que já está dentro. É transbordar. Agora, ser cheio, há uma diferença muito grande. Porque o batismo eu recebo o dom, regeneração eu recebo o Espírito. Mas tanto o batismo como a regeneração não é um poder meu, é a presença do Espírito. Mas Paulo diz assim: enchei-vos. Ou seja, ninguém pode fazer por mim. Ou seja, tem gente que fala línguas estranhas, mas não é controlado para namorar. Não é cheio. Polêmico, né? Tem gente que profetiza, mas bate na esposa. Não é cheio. Tem gente que prega que o templo estremece, mas compra e não paga e escandaliza o evangelho. Não é cheio. Tem gente que canta aqui maravilhosamente, mas não honra pai e mãe, é rebelde, murmurador. Tem gente que está com a cara desse tamanho, irritado. Não está cheio. Porque quem é cheio é controlado, dominado pelo um propósito de glorificar o Senhor. Está doendo, mas eu sou cheio. Está difícil, mas eu sou cheio. Posso encerrar? Tá bom? Tá bom não? Então tem que terminar. Você dizer que não tá bom. Quer mais? Vocês são um bando de doido. Levanta a mão, por favor. Toca na mão de alguém e diga assim: deixa de ser abestado. O Espírito Santo fala. Não é só para o pré-congresso, não é só para o domingo,
não é só para o dia da festa. O Espírito Santo é para segunda, terça, quarta, quinta. Cadê os pentecostais? Cadê você? Se você é pentecostal e eu falar um negócio aqui, meu filho, tu não reage, eu vou jogar água em tu. Então, pregador ignorante. Olha o que Jesus disse. Eu acho massa é que os 3 evangelhos sinóticos têm a intencionalidade da metodologia de convencimento de uma cultura a reconhecer Jesus como Messias. Mateus aos judeus, João Marcos nas memórias de Pedro para os romanos, e Lucas é o evangelho acadêmico para uma cultura cética grega. Aí os 3 apresentam Jesus na genealogia de cada cultura. Ou seja, eles estão mais preocupados em apresentar a biografia terrena de Jesus, porque tem que convencer. Primeiro você apresenta a terra e depois o céu chega. Aí João não, o bicho bruto. Aí chega o presbitério e diz: rapaz, a gente já sabe que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o homem perfeito. Mas tem um cabo no meio de nós dizendo que Jesus não é Deus. Então João, pelo amor de Deus, tu andou com o cabo até o final. Fala sobre a divindade, fala sobre a teologia da natureza de Deus, fala sobre a deidade de Cristo. Aí ele começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Aí, se o evangelho de João é reconhecido como o evangelho apologético da divindade de Cristo, então o Espírito não pode ser uma força, não pode ser um vento. Que Jesus diz, aí você, Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Me ajuda a pregar, preguiça. Amo. Não vos deixarei órfão. Não vos deixarei sem referência, sem proteção, sem paternidade. O Espírito de meu Pai habita. Aí ele diz assim: e eu rogarei o meu Pai. Vou falar baixinho que alguém já está dormindo. Rogarei o meu Pai que vos dê outro, mesmo tipo, mesma natureza. Ele vai dizer: aquilo que eu fiz visivelmente e aquilo que eu sou visivelmente, aquele que é divino vai vir. Assim como eu curei, Ele cura. Assim como eu libertei, Ele liberta. Assim como eu batizei, Ele batiza. Quem crê no Espírito de Deus, quem crê... Ei, mas Ele é não é vento. Porque na parte da psicanálise moderna, do comportamento, vamos entender que a persona é a manifestação de sentimentos, emoções. Só pode existir quem sente. Aí Paulo diz assim, e Paulo é bicho bruto, né? Não entristeceis o Espírito Santo. Emoção. Ei, Ananias safado, você é regão. Tu não mentiu para um homem, tu mentiu para o Espírito. Ei, coisinha, perfuminho de Jesus, vaso de alabastro. Para com essa arrumação, dessa carência extrema, da ausência dos homens, essa necessidade de comparação, de aceitação e de aprovação. Se você tem aquele que cura, que liberta, que transforma e que Ele é Deus. Se tem dois que tem o Espírito Santo, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Quem acredita nele? E o que é lindo, que a maioria das pessoas vão querer estar conosco no dia que a gente está bem. A maioria das pessoas vão querer no dia do carro, no dia do churrasco, no dia da picanha, mas no dia da nossa ansiedade, no dia da nossa depressão, no dia do nosso fracasso, no dia da nossa dor. Desculpe. No dia que a gente tem nossas crises existenciais e as nossas crises vocacionais, no dia que a gente entra na luta universal de todo homem, que Paulo vai dizer, mesmo sendo arrebatado ao terceiro céu, ele reconheceu: há um mal na minha carne, e o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas eu vou falar 3 vezes, ver se alguém vem comigo. Você não está só. Anauesima. Você não está só. Aleluia. E disse Paulo: vós não sabeis como orar.
mas o mesmo Espírito intercede por nós. Sabe aquele dia que você quer orar, mas não consegue? Sabe aquele dia que você não vê futuro e que o teu inimigo sopra no ouvido, e na hora que você tem todas as justificativas para cair, vem uma voz silenciosa, vem uma sensação interna, vem umas lembranças de experiência, e na hora de ser embriagado, Satanás perde na sua vida, porque quanto mais tu tá fraco, mais a graça se manifesta. Mas quando a sua impossibilidade vem, é o cenário perfeito do Espírito Santo dizer: não, bichinho, tu é meu, eu não largo de tu. Diga, vamos, o teu inimigo precisa ouvir: eu sou cheio porque o Espírito me controla. Quem está me ouvindo? Eu sou cheio porque o Espírito Santo me domina. Esses não estão bêbados, esses estão sendo influenciados, velho, por aquilo que é natural. Eles não estão bêbados, mas eles estão cheios. Eles estão sendo dominados, controlados por aquilo que é divino. É quando o natural, eita, velho, é dominado pelo sobrenatural. É quando esse cearense de 1,66 m, neto de um avô alcoólatra, de um pai ao filho de um pai alcoólatra, e alcoólatra com 15 anos, neto de um avô analfabeto, filho de um pai semi-analfabeto, e até os meus 17 anos semi-analfabeto, morador de uma favela que está chegando um diagnóstico que dizem que eu posso ser TEA, que a minha filha mais velha tem, o meu filho mais novo tem. Eu faço parte de uma família atípica, eu sou um pai atípico. Então, humanamente, até os meus 8 anos eu não falava, eu não era não verbal. Eu vim aprender a ler e escrever com 14. E só fui aprender realmente a ler depois que fui batizado com o Espírito Santo. E hoje eu estou aqui pregando nas tribunas que a maioria dos pregadores do mundo deseja, onde há vitrine dos teólogos para dizer: o Deus da língua erudita a quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Quem vai sair daqui hoje cheio? Quem vai sair daqui hoje dominado? Quem vai sair daqui controlado? Só quem vai, deixa eu ver você. Quem vai? Mas para isso, eu preciso ter um posicionamento sobre aquilo que eu creio. Pastor, eu vou sentar aqui um pouquinho, só para fazer uma analogia, mas porque o meu joelho também está doendo, e a minha hérnia de disco está pentecostal. Não vai se escandalizar, né? Sabe por que eu sentei na cadeira? Cuidado, irmão. Uma tradição sem propósito é uma fé morta de gente viva. Mas tradições com propósito é a celebração da fé daqueles que morreram, mas deixaram uma herança para a próxima geração. Se fosse você, eu tinha dado uns 3 aleluia. É top demais. Diz a Bíblia que Jesus multiplica os pães e o povo: vamos fazer ele rei. Lá em João capítulo 6. O povo não queria Jesus como rei por causa do milagre, queria Jesus por causa do pão. Parece muito com o Brasil, né? Que é mais o assistencialismo do que a responsabilidade. Não, calma, eu sou um ignorante. Deixa pra lá. Aí de repente eles vão ungir Jesus. Aí Jesus: essas querem me ungir rei? Então peraí, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, quem não se arrepender, não vai poder. Aí o povo começou a ir embora dizendo: dura é esta palavra. Aí alguém chega para Jesus: pelo amor de Deus, aí a gente vai perder os dizimistas, a oferta, o povo está indo embora. Aí Jesus volta a buscar: vai mesmo? Vocês estão vendo que quer ir embora também não? Aí Pedrinho abre a boca e diz: para onde a gente vai? Se só tu tem palavras de vida eterna. Quem veio procurar palavras de vida eterna aqui? Quem vem? Aí Jesus chega anonimamente, porque os primeiros que queriam ungir Jesus eram os irmãos dele: Tiago, Judas, Caba Cego. Quando a gente não é nada, ninguém quer andar com a gente, mas depois que a gente pega um título, misericórdia.
Depois que eu preguei nos eventos ali, o que eu recebi de amigos, meu amigo, mas ninguém quis pagar minhas contas, meus boletos. Aí Jesus chega numa festa, pastores, já vou acabar agora, chamado Festa dos Tabernáculos. A lembrança da inauguração da glória no culto. A tenda, corda da intimidade. Aí estava todo mundo com suas tendinhas, coisinha, perfume, vai para cá. Aí Jesus chega, Jesus, o Salvador, o Rei da Glória, chega no primeiro dia. Ninguém glorifica. Eles pegam a água do mar, ele olhando aquilo. Passam 1, 2, 3, 4, 5, 6. No último dia da festa, que os sacerdotes vão pegar a água sacerdotal, lavar as ruas. Olha, seu Espírito Santo, jogando água no povo, lavando o altar em Jesus. Várias canções sem propósitos, vários cultos sem manifestação, vários rituais sem glória. Qual foi a última vez que a gente viu um paralítico andar em um culto? Qual foi a última vez que a gente viu um cego ver? Deus não mudou, mas os Elias de Deus estão mudando. A gente está mais preocupado com a nossa ciência de falar bem do que demonstrar o poder de Deus. Aí o Rei da Glória se levanta. Aleluia. Pode tocar. Vou acabar agora. Jesus grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Se eu estiver errado, ali não era uma praça, ali era um culto, ali era um templo, ali tinha ritual, ali tinha liturgia, ali tinha altar. Mas Jesus estava na festa. E eu mexia mais no meu celular do que glorificava. Eu dormia mais do que sentia. Porque a glória só se manifesta quando ela é atraída. E ela é atraída pela intensidade de desejo que eu tenho dela. De vez em quando os ímpios ensinam certos crentes a criar vergonha. Me escandalizei, pastor. Calma, coisinha. Jogo do Palmeiras, do Corinthians. Tu não chega lá naquele jogo com um cara de delegado. O cabo não fica 2 tempos. Grita, canta. Grita o nome de jogadores que não sabem quem tu vive. Tu briga. Aí tá num culto aqui. Tô pregando há 50 minutos. Quem tem? Quem tem? Quem tem? Sede. Quem tem? Sede. Quem tem? Sede. Quem tem? O farto pisa no mel, mas para o necessitado até amargo é doce. Bem-aventurados os pobres. Eu sou pobre, Jesus. Eu preciso de graça. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso ser cheio. Quem precisa? Quem precisa? Quem precisa? Se coloca em pé, por gentileza. Se coloca em pé. As expressões do versículo 37, 38 e 39 determina o grau de alguém que deseja ser dominado, transbordar, ser cheio de Deus. Se alguém tem sede, é o reconhecimento de necessidade. Alô? Reconhecimento de Vocês são pessoas inteligentes, sinceros? Qual é o grau de necessidade que você tem de Deus? Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, qual é o segredo do avivamento? Quantas horas eu tenho que orar? Eu digo: mas deixa eu te falar uma coisa. Quantas horas você respira por dia? Não entendi, pastor. Você tem necessidade de respirar, senão você vai? Quantas vezes você se alimenta?
A sua necessidade te leva à sobrevivência. Mas ultimamente, aqui não, graças a Deus que aqui é uma mensagem teórica. Os irmãos aqui já estão no terceiro céu, não precisa dessa mensagem. Essa pregação não é para você que é um anjo serafim de 6 asas. Essa pregação não é para você que é super crente. Uau. Não, se quiser levantar aí, não é para você não. Essa mensagem é para este pecador arrependido. Que os homens esquecem da gente, mas o Espírito Santo não esquece. No ano de 2026, no dia 21 de fevereiro, às 20 horas e 52 minutos, será que ainda existe alguém que tem sede da presença do Espírito Santo? Vou passar para o pastor. Ele vai dizer: vem a mim. Segundo, atitude. E quem vai ser cheio? Pare de franquear para os outros a tua responsabilidade. Quem tem que se levantar é você. Para de olhar para os lados. Quem tem que rasgar o coração é você. Quem tem que atrair a glória é você. Venha! E beba. Se aproprie daquilo que Ele está te dando. Você não precisa de lugares, você não precisa de permissão, você precisa crer. Quem crê, como diz às vezes, quarta atitude: eu preciso ser submisso à palavra. Rios de água viva fluirão dentro do seu interior. Não é o de fora, é o de dentro. A boca fala que o coração está cheio, vai transbordar. Pastor Leves me deu só uma opinião bem clara, que eu já quero orar pelo povo. Quantos anos o senhor tem de fé? O senhor nasceu na fé? Quantos anos? Então hoje o senhor tem quantos anos? Desculpa. Então há 60 anos você conhece a Jesus. Então dos cultos de 60 anos, cultos pentecostal, o senhor viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo, com a boca calada? Você viu alguma glória se manifestando sem o povo glorificar? Diz João. E ele falava do Espírito que ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Era necessário Jesus ser glorificado primeiro, para depois o Espírito descer. Então como é que o Espírito vai descer se a gente não glorifica? Como é que a gente vai receber se a gente não adora? Cadê alguém? Alguém está aí? Alguém está aí? Alguém está aí? Alguém está aí? Quem quer ser cheio não só recebe, ele transborda. E quando ele transborda, Atos 17, vamos dizer assim, capítulo 13 de Atos, e o Espírito disse: separai para mim estes. Capítulo 13, versículo 4, e estes enviado pelo Espírito. Capítulo 17 de Atos, um julgamento, e disseram: estes que têm alvoroçado o mundo têm chegado também aqui. Eu passei do horário, eu sei, mas eu preciso compartilhar com você. Márcio Mateus, meu filho atípico, tipo suporte 2 não verbal. Até os 8 anos nunca vi meu filho chamar papai. Resumindo, ele foi batizado com o Espírito Santo com 8 anos. Mas quando ele completou 11, 12 anos, pelos bullies, pelas rejeições, e ele é autista, então ele interpreta tudo literalmente. Então ele começou a duvidar de Deus. E eu passei 1 ano orando: Senhor, tu já se manifestou na minha filha mais velha, pregadora, Mainara. Se manifestou na minha filha de 15 anos, é profetiza e dá aula na escola bíblica. Se manifestou na vida do meu filho Antônio Márcio da Silva Júnior, com 10 anos de idade, já prega em congressos. Mas o Mateus ainda não. Aí terça-feira de carnaval, eu prego nesse congresso há 16 anos. Quando fui pegar o público, cheguei atrasado por causa do voo. Chego lá, quase 5.000 pessoas. Quem está no púlpito com o microfone?
Você não está entendendo, cara. Ele abriu a Bíblia, ele leu correto, ele falou correto, e ele profetizou correto, e ele pregou 30 minutos, e 27 pessoas confessam Jesus como Salvador. Acho que você não está entendendo. Eu não estou olhando para uma geração embriagada. Alguém vai reagir. Eu estou olhando para uma geração, mesmo que seja ansiosa, mesmo que possa ser neurotipo. Será que eu estou pregando besteira? Mas é uma geração que decidiu: eu quero ser cheio e enviado. Eu quero ser cheio e enviados. Eu quero ser cheio. Curve sua cabeça. Feche os seus olhos. Só 2 minutos. Eu quero orar pela geração que vai declarar: não sou embriagado, quero ser cheio e vou ser enviado. Eu vou entrar na faculdade e vou alvoroçar com a pregação do Espírito. Eu vou entrar no meu Instagram e vou pregar. Eu só quero orar pelos sinceros que acreditam que Deus tem um propósito com você na terra. O meu Mateus pegou o cordão dele, pastor Leves, aleluia, tirou do pescoço, que é o cordão que determina que ele é autista, e gritou: eu tenho todos os limites, eu tenho todas as limitações. E ele gritou: mas se o meu olho não vê, o meu Deus enxerga. Se a minha mão não chega, a mão do meu Deus chega. O meu Deus é os meus pés, o meu Deus é minha mão, o meu Deus é a minha voz. Eu quero orar por esse menino, essa menina que tem todas as razões, todas as limitações para não acreditar, mas hoje escolheu dizendo: eu tenho sede, eu quero e eu preciso. Quem deseja orar comigo? Quem quer transbordar nessa noite, corre, meu filho, que o tempo já foi embora. Quem precisa deste avivamento, eu vou orar para quem tem necessidade. Quem precisa deste avivamento, quem se dispõe a dizer: sou eu, pastor Márcio, é eu que serei a voz de Deus nesse período, é eu que vou fazer a diferença. Corre.